Amém. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta. Está tudo bem com você? Sua vida? Tudo bem com a sua família? Está tudo bem mesmo? Mesmo? Quantas dores o seu tudo bem está escondendo? Quanto sofrimento ou quantas dores o seu sorriso esconde? Porque muitas vezes estamos, ok, está tudo certo, tudo bem. E nem sempre está tudo bem. E está tudo bem não está sempre tudo bem. O que acontece? Acontece, é a nossa vida. E eu não estou falando isso para você entrar em desespero, desestabilizar, entrar em parafuso, sair correndo e se jogar na frente de um carro. Não. Calma aí. Também não estou falando para fingir que está tudo bem e não está acontecendo nada. Também não. Mas indiferente do que está e se está acontecendo algo, precisamos entender que há um lugar que nós precisamos recorrer. Existe um lugar. E essa mensagem não é o nosso respeito, não é a respeito das nossas dores, das nossas mazelas, ou dos nossos problemas, não. Mas sim a respeito de que acontece quando nos encontramos, ou quando encontramos esse lugar. E que lugar? O esconderijo. E essa é a mensagem. O esconderijo. Salmos 91, versículo 1 ao 4. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. E a sua verdade, e quero enfatizar, a sua verdade é proteção e escudo. Talvez esse salmo já ficou aberto na sua Bíblia, lá na sua casa, ou quando a gente tinha ainda a televisão de tubo, ficava sobre a televisão, aquela página ficou empoeirada, amarela. Antes mesmo de conhecermos a Jesus, já conhecíamos esses salmos. Salmo 91, Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. E esse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, ele é um dos salmos mais conhecidos. Algumas pessoas, alguns estudiosos atribuem ele a Davi, grande parte, na verdade, atribui ele a Moisés, porque o Salmo 90 é o Salmo de Moisés, e creem que essa é uma continuidade, mas não importa o autor, importa o significado, o conteúdo desses salmos. E o interessante é que no versículo 4, ele cobrirá com as suas penas, sob as suas asas você estará seguro. Isso faz a gente lembrar de quando Jesus olhava para Jerusalém e declarava o seu lamento, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu colocar você debaixo das minhas asas, assim como faz uma galinha os seus pintainhos, e vocês não quiseram. Então, nós olhamos aqui e vemos que o salmista ele aponta e encontra esse lugar em Deus. E esse lugar, conforme o autor escreve, não é um lugar específico, ou pelo menos não é um lugar físico, mas é um esconderijo em Deus. Não é um lugar para visitar apenas. Não é um lugar onde você passa ou está ali de passagem. Não é um lugar para você ir apenas quando as águas estão batendo um pouco abaixo da sua região lombar. Não. Ele está falando que é um lugar para habitar, para estabelecer morada. Não é um lugar de passagem, não é um lugar de férias, não é um final de semana, mas é um lugar de habitação, onde você decide estabelecer a sua moradia. Porque a promessa desse salmo é para aquele que habita, não aquele que passa de passeio, não é aquele que visita de vez em quando. A promessa dessas palavras é para aquele que habita, aquele que estabelece uma morada, porque ele será protegido pela sua verdade, pela sua palavra, pela palavra de Deus. Ela é o escudo e proteção. Esse refúgio não é um lugar onde Deus vai apagar as nossas vaidades, não. Não é um lugar onde ele vai passar panos quentes, de repente, nos nossos anseios. É um lugar onde a verdade de Deus é a proteção. Onde a verdade e a justiça de Deus nos protege.
Só que a ideia de refúgio em Deus, e você vai ver salmista Davi, um grande estrategista, um grande militar, um grande guerreiro, soldado, que teve muitas guerras, você vai ver ele sempre apontando para esse lugar de refúgio. Outros escritores, outros profetas também apontavam Deus como um lugar de refúgio. Mas a ideia de refúgio, na verdade, já foi estabelecida antes, chamado cidades de refúgio. Em Números capítulo 35, versículo 10, eu quero encorajar você a ler o capítulo inteiro para entender um pouco melhor a respeito do que é uma cidade de refúgio. Embora, se você for procurar, principalmente no Google, você vai encontrar uma igreja com esse nome. Recomendo você que não se detenha muito nos ensinamentos, porque infelizmente não é uma igreja bíblica. Mas em Números capítulo 35 você pode conhecer um pouco mais. E eu quero ler no versículo 10 e 11. Deus dizendo: fale com os filhos de Israel e diga-lhes, quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que ia matar alguém involuntariamente. Ressaltando, involuntariamente. Amém? O que são essas cidades de refúgio? Você bem sabe que quando o povo sai do Egito, conquista Canaã, então eles vão conquistando algumas cidades, algumas terras. Só que existiam 12 tribos, amém? Que correspondiam aos 12 filhos de quem? De Jacó. Vou perguntar de novo só para fazer de conta que todo mundo sabe. As 12 tribos correspondiam aos 12 filhos de quem? Olha aí, vocês são sábios demais, é povo estudioso, glória a Deus. E aí, o que significa? Tem uma das tribos, a tribo de Levi, eles não possuiriam terras, porque o serviço deles não era se ocupar com o trabalho da terra, com a lavoura, com a criação de gados, porque eles foram um povo separado para servir ao Senhor, chamados levitas. Então, eles não conquistaram terras, mas Deus fala para todas as tribos, de acordo com o número de terras que eles tinham, doarem terras para os levitas. E ao total eram 48 cidades. Dessas 48 cidades, 6 cidades foram separadas para fazer a cidade de refúgio. Vocês estão comigo, amém? Então, ao ceder essas 48 cidades, pelas 11 tribos, 6 cidades foram destinadas a serem cidades de refúgio. E quando alguém, porventura, de uma forma assim, sem querer, e eu creio que exista, porque senão Deus não tinha falado, matasse uma pessoa involuntariamente, ela poderia correr para uma dessas cidades de refúgio. Então, nas portas daquela cidade, sempre naquela cidade existia um sumo sacerdote, e daí naquela cidade ele contava o caso, falava daquilo que aconteceu, de como ele tinha matado uma pessoa involuntariamente, para que deixasse ele entrar e se abrigar naquela cidade, se refugiar, se esconder naquela cidade. Por que ele precisava ir para a cidade? Porque se uma pessoa, ao matar alguém, se levantava o que eles chamavam de o vingador do sangue. O que era o vingador do sangue? Era o homem, parente, o homem mais próximo da vítima que foi assassinado. Ele tinha direito legal, tinha direito por lei de fazer a mesma coisa com aquele homicida, indiferente se foi voluntário ou não. Então, para que ele não morresse pelas mãos do vingador de sangue, ele corria para a cidade refúgio. Então, o homicida, a chegar na cidade, relatava a verdade do ocorrido e ele seria julgado pela congregação. Se fosse considerado inocente, poderia então entrar na cidade. Ele habitaria, ele não passaria férias ou um momento, ele habitaria na cidade de refúgio. Ele abriria a mão, renunciaria tudo aquilo que ele vivia antes e habitaria na cidade de refúgio, pelo menos até que aquele sumo sacerdote morresse. Ou se ele partisse antes para a glória, ou se o sumo sacerdote morresse. Então, após a morte do sumo sacerdote, ele poderia sair da cidade de refúgio e voltar para casa. Porém, se antes do sacerdote morrer, aquele homem que estava resguardado, estava refugiado na cidade, se ele decidisse sair só para dar uma volta, como disse o João Lucas no Paz News, se fosse só para dar um rolê e o vingador de sangue, porventura, o encontrasse, ele poderia matá-lo. Porque ele saiu fora do princípio, fora do tempo estabelecido. Porém, o sumo sacerdote, tendo morrido,
e ele ficado livre e podendo voltar para sua casa, então ele estava redimido. Não existia condenação alguma para ele. Ele poderia voltar. Entenderam? Ficou com dúvida, pastor David? Assim como no Salmo 91, que a gente leu, principalmente no versículo 4, a cidade de refúgio serviria de proteção sobre os fundamentos da justiça e da verdade. Porque ele precisava contar a verdade e enfrentaria um julgamento. Se ele fosse inocentado ou considerado um homicida culposo, onde não há intenção de matar, ele entraria. Se fosse considerado um homicida doloso, um homicídio doloso, ele sairia da cidade, não poderia ficar ali, então ele ficava vulnerável. Então, o fundamento dessa proteção, o fundamento desse refúgio, o fundamento desse esconderijo é justiça e verdade. Não é um lugar onde a gente se esconde dos nossos beozinhos, que nós fingimos que nada aconteceu e Deus finge que não está vendo. Não, é baseado na justiça e na verdade. Pois se alguém fosse considerado culpado, ele não poderia ficar naquela cidade. Por quê? Porque a justiça e a verdade era o viés ou era o fundamento de funcionamento daquelas cidades. E glória a Deus que a cidade de refúgio aponta para Cristo, como um lugar de proteção, onde a nossa culpa é expiada, onde nós estamos livres da condenação e da morte. Então, a cidade de refúgio que foi estabelecida lá em Números, hoje ela representa o próprio Cristo, que é um lugar onde nós viemos com as nossas culpas, com os nossos pecados, com as nossas ofensas, confessamos as nossas ofensas ao Senhor, e a justiça e a verdade dele, de acordo com o nosso arrependimento, nos redime e nos permite ficar nesse lugar onde ele nos livra da morte eterna. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas, voltando aos Salmos, o rei Davi, apesar de ser um rei destemido, corajoso, vitorioso, ele sabia que precisava de um esconderijo, de um refúgio. Ele sabia que ele precisava sair pela tangente de vez em quando, porque ele vivia em guerras, existia momentos, tempos de guerra. Você talvez lembre que um pouco antes dele cair com Batseba, a Bíblia diz: era a primavera, época em que os reis saem à guerra. Então existia uma época em que os reis saíam à guerra. E os reis estrategistas, eles sabiam os lugares onde eles poderiam se esconder e onde eles poderiam se refugiar. E mesmo que ele fosse um rei destemido, corajoso, vitorioso, invicto, e mesmo que ele tenha se escondido em cavernas, como a caverna de Adulão, e também se refugiado em outras cidades, como ele tinha se refugiado nos filisteus, pedido abrigo ali aos filisteus, o lugar mais seguro que Davi tinha se chamava o esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. Independente do lugar que ele pudesse se refugiar fisicamente, ele sabia, ele entendia, ele tinha uma convicção que não existia lugar mais seguro do que no seu Deus, no seu Senhor, no seu Salvador, a ponto de ser a pessoa que mais usou referências nos seus salmos, referências a Deus como estas: refúgio, esconderijo, fortaleza, abrigo, torre forte, torre alta e mais outras coisas, para demonstrar que ele era dependente e era confiante em Deus. Então, sempre quando ele olhava para Deus, ele sabia qual que era a importância de um esconderijo, principalmente para alguém que estava numa guerra. Ele sabia qual era a importância de um refúgio. E quando ele olha para Deus, quando ele começa a se relacionar com Deus, ele entende que não existe outro melhor lugar para você se refugiar, para você estar guardado, do que a própria presença de Deus. Aleluia. Olha o que ele escreve em Salmos 18, versículo 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e poder que me salva, a minha torre alta. Esse lugar de refúgio, esconderijo, para nós hoje chama-se Jesus Cristo.
Esse lugar que nós estamos sendo convidados, não apenas para passar, dar uma olhada ou visitar, mas nós estabelecermos moradas, chama-se Jesus Cristo, viver na dependência e na total confiança de Cristo Jesus. E sim, essa mensagem é para nós, porque existe um povo, se existe um ser que consegue duvidar deste lugar, consegue, volta e meia, sair desse lugar, é o ser humano. Por quê? Porque nós temos um tanto quanto de dificuldade de confiar plenamente. Eu não sei você, talvez eu esteja falando apenas de mim, mas algumas vezes eu olho e falei, meu Deus, por que eu não confiei nesse ponto? Por que eu não ouvi o Espírito Santo? Por que eu não fui sensível à voz dele? Se eu tivesse ouvido. Sabe aquele momento que você bate-se na testa e fala, meu Deus do céu, antes tivesse escutado. É só comigo que acontece? Então, Ele é esse lugar de refúgio, querido. Ele é a cidade de refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o lugar seguro, aleluia. E quando nós estamos nesse lugar seguro, quando nós encontramos, quando nós habitamos nesse lugar seguro, onde a verdade é a nossa proteção e o nosso escudo, então nós encontramos também algumas coisas junto a isso. Eu enumerei aqui pelo menos 3 delas, mas existem muitas outras delas, muitas outras. Mas eu quero conversar contigo aqui pelo menos 3. Quando habitamos no lugar seguro, encontramos descanso. Repete comigo, descanso. Amém. Aleluia. Rapaz. Até deu um up. Mateus capítulo 11, versículo 28. Esse versículo também ele é um versículo muito bonito e muito conhecido. Todos vocês já ouviram falar, creio eu que todos vocês já ouviram falar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. É o convite da graça. É o convite a toda a espécie humana. Venham todos que se sentem cansados, todos que estão cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprender o que com Jesus? Ele fala, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Qual é a lição que a gente pode aprender com Jesus? O que ele estava falando? Ei, copia a mim. Olha que Jesus está falando, ei, vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, mas aprendam de mim que eu sou humilde. Toda vez que nós precisamos pedir ajuda, porque nós não estamos suportando um fardo, estamos sobrecarregados com alguma coisa, nós precisamos ser humildes. E sabe por que muitas vezes nós estamos, às vezes, caminhando sobrecarregados? Não é porque a gente não ouviu um vinde a mim, todos vós que estáis cansados. É porque nós somos orgulhosos demais para pedir ajuda. É porque muitas vezes a gente vai ter que perder a nossa reputação, baixar a nossa crista e falar, ei, eu não estou dando conta sozinho, cara, me ajuda. Eu não estou conseguindo avançar, me dá uma força. Eu não estou conseguindo progredir, eu preciso de ajuda. Eu não tenho força para carregar isso sozinho. Por isso que Jesus falou, ei, aprendo de mim, porque sou manso e humilde, porque precisa de muita humildade para dizer, eu não estou dando conta. Porque somos bons demais para dizer, não, deixa comigo. Daí lá no momento de oração, Jesus do céu, devo ter tacado pedra na cruz, queimei o madeiro da cruz na vida passada, daí a gente vai até para a heresia, né? Meus ancestrais devem ter crucificado Jesus. Não só os ancestrais, os seus pecados também crucificaram ele. Não é por causa disso que nós estamos sofrendo. Nós sofremos muitas vezes, mais do que é necessário, porque nós não ouvimos o convite de Jesus. Ei, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma. E na correria da nossa vida, muitas vezes estamos tão cansados que nem sabemos mais como reverter essa situação. Tiramos férias, e isso é muito bom, aleluia. Começo do ano a gente foi para subindo a serra aqui de São Bento, não sei se é Vista Alegre. Que maravilha, mesmo
naquele verão, sabe aquela parte do verão que aqui estava dando os 33 graus? Lá estava dando os 18. Aleluia. Não precisava usar ar-condicionado. Dormir de coberta no meio de janeiro. Então muitas vezes a gente tira férias, vai ao cinema, tem uns que não gostam do cinema, fica mais em casa, relaxamos com a família num lugar paradisíaco. Nem que esse lugar paradisíaco, de acordo com as nossas possibilidades, seja Caieiras, que na verdade, na minha concepção, é um lugar paradisíaco. Nós moramos numa cidade linda, abençoada, maravilhosa, terra de avivamento, querido. Não tem outro melhor lugar para morar. Eu sou de Curitiba, mas eu quero passar meus últimos anos de vida, que estão longe, em nome de Jesus, aqui nessa cidade. Então, muitas vezes a gente vai para um lugar paradisíaco. Mas já percebeu que muitas vezes parece que não é suficiente? A gente volta desses dias, parece que é até mais cansado. A gente, meu Deus, eu tirei férias, curti, foi legal, foi bacana, mas ainda estou cansado, ainda estou aquela estafa. E sabe por que não é suficiente, querido? Porque não é cansaço físico. Porque não tem a ver com cansaço físico. Não é o teu corpo que está cansado, porque um corpo cansado, 8 horas de sono, basta, é suficiente, você acorda novo em folha. Alguns nem tanto, mas você acorda, né, pronto para outra, pronto para a batalha. Mas não é o corpo, sim a alma que está cansada, está sobrecarregada, o espírito está abatido. E olha que diz no verso 29 lá no final: e acharei descanso para a vossa alma. Jesus não estava chamando pessoas que estão cansadas fisicamente. Ele não estava falando de um esforço, de um trabalho ou de uma sobrecarga física. Ele estava falando do peso do pecado, do peso de viver longe de Deus, do peso de ser teimoso a ponto de achar que pode dar conta de todas as coisas. Mas ele faz um clamor: ei, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Cristo para aquele que está com a alma sobrecarregada, com o espírito abatido. Ele pode restaurar nossa força física? É óbvio que pode, porque ele pode todas as coisas, mas o convite de Jesus é para aqueles que não encontrarão, porque não existe possibilidade de encontrar alívio e descanso em nenhum outro lugar, somente em Cristo. Jesus estava falando: ei, vocês podem usar a jornada da sua vida toda, buscando em vários lugares, buscando em várias religiões, buscando em vários países, mas somente em mim acharão descanso para a vossa alma. Cristo é o lugar de descanso, somente nele encontramos o descanso que nós precisamos, querido. Porque vamos descansar o nosso corpo várias vezes, mas quando encontramos Cristo, parece que nós temos um gás, uma força, um dinamismo, uma intensidade. Isaías até disse que aqueles que confiam no Senhor subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Porque a graça, o poder restaurador de Cristo do nosso cansaço emocional, nosso cansaço espiritual, sobre esse cansaço ele nos dá vigor, ele nos restaura. Porque em Cristo encontramos esse descanso. Olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 14 e 15. Então se dirá: aterrem a estrada, aplanem, endireitem, façam veredas justas, preparem o caminho, tirem os tropeços do caminho do meu povo. Ele estava chamando o povo ao arrependimento, para endireitar as suas veredas. E olha o versículo 15: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. De quem que ele estava falando? Jeová, o Deus poderoso na guerra. E ele fala de si mesmo: habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido do espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha, ele parafraseia com o lugar alto, sublime, soberano, com também um lugar quebrantado, contrito. Ele fala das regiões celestiais, de um trono celestial, mas ele também fala de um trono de carne quebrado, que é o coração do homem. E ele fala: assim como eu habito no alto, sublime e soberano lugar, eu posso também habitar com o contrito de coração, com o abatido do espírito. Porém, todavia, se esses
aterrarem a estrada, prepararem o caminho e tirarem os tropeços, porque muitas vezes nós queremos a bênção de Jesus, queremos ser curados por Jesus, queremos ser restaurados por Jesus, queremos ter o nosso peso, o nosso jugo aliviado por Jesus, mas nós não queremos caminhar pelo caminho do arrependimento que nos levará a todas essas promessas. É uma promessa de Deus para a nossa vida, mas ele começa: ei, aterrem a estrada, prepare o caminho, tire os tropeços do caminho do meu povo. Ele não estava falando para um povo distante fazer isso pelo povo de Israel. Ele estava falando para o mesmo povo, para o próprio povo de Israel: ei, prepare o seu caminho, tire os seus tropeços. Tudo aquilo que faz tropeçar, meu povo, tire isso, porque eu vou vivificar o espírito de vocês, eu vou vivificar o coração de vocês, eu vou restabelecer, eu vou restaurar o coração de vocês, mas é necessário que vocês aterrem, preparem um caminho. Eu não sei se você já fez isso, eu já. Coloquei em Deus toda a responsabilidade da minha vida. Porque Ele pode tudo, e eu não posso nada, então, Senhor Deus, faz tudo o que o Senhor quiser fazer. Eu quero o combo completo, todos opcionais de fábrica. Eu quero tudo, Senhor, tudo que esse X-tudo tem, tudo que eu tenho direito nesse X-tudo, eu quero que o Senhor faça para mim. E quando Ele impõe uma condição para que a gente alcance essa promessa, a gente fala: não, mas eu achei que o Senhor poderia fazer tudo. Ele pode fazer tudo, só que sem trilharmos por esse caminho, nós não vamos alcançar aquilo que Ele disse que faria. Até porque, para estabelecermos morada nesse lugar, no esconderijo do Altíssimo, toda vez que você vai a algum lugar que não pertence a você de direito, as regras daquele lugar pertencem a quem? Ao dono daquele lugar, amém? Se eu for na sua casa, eu posso ditar as regras na sua casa? Não. Não, Nanina, não. Minhas costas não é tão largas, não coloque em cima. Por quê? Porque você tem autoridade sobre aquele lugar. Se alguém te aluga uma casa, só para você entender como é que funciona, o princípio de autoridade, te aluga uma casa, mesmo aquela pessoa, o locador, o locatário é aquele que aluga, eu sempre me confundo. E o locador é o dono da casa, é isso? O locador te aluga uma casa, R$6.000 no mês. Doideira. Mas você vai lá e paga porque você consegue pagar. Por mais que ele tenha recebido um valor alto. Vamos dizer que ele, para ser uma pessoa boa, ele dá um desconto de 5.000, te aluga por 1.000. Uma casa com 5 quartos, piscina. E de 6.000 ele te dá um desconto de 5.000, te aluga por 1.000. Para ser uma pessoa gente boa. Mas por ser tão gente boa assim, tão benevolente assim, ele tem o direito de, depois de alugar essa casa para você, entrar na sua casa no horário que ele quer? Ele falou: ei, trouxe uma galera aqui para usar a piscina e assar um churrasco na churrasqueira. Ele pode fazer isso? Se ele chegar lá: eu vim aqui limpar toda a sua casa. É de Deus. Por que ele não pode fazer isso? Porque ele delegou a autoridade a você. Só que o lugar seguro, o refúgio, o esconderijo não é locação, é permissão, ou seja, Deus continua sendo a autoridade máxima naquele lugar. Ou seja, a vontade, os decretos e os princípios são de quem? São de Deus. Então, para que eu permaneça morando neste lugar, eu preciso me adequar à vontade daquele que estabeleceu esse lugar. Então, queridos, para que a gente habite no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, encontre descanso, precisamos estar de acordo com a sua vontade. Não é uma viagem que a CVC organizou para a gente ter no final do ano. Não, é um convite do Todo-Poderoso, que estabelece os seus princípios para que a gente possa estar lá. Amém? Vamos voltar para cá. Se de fato nos livrarmos de todo o fardo dos nossos pecados e más decisões, porque o povo para fazer mal decisão como a gente, né? Povo ou ser para tomar más decisões como ser humano. Mas se nós nos livrarmos de todo o fardo e das más decisões e nos entregarmos de fato a Cristo, então seremos vivificados por Ele. É quando a gente pega: Senhor, eu não tenho muita coisa.
Eu assisti um evangelista falando em lágrimas: Senhor Deus, eu tenho duas coisas espirituais para te dar, para te entregar: a minha vida e os meus pecados. E ele falando em lágrimas, fala: e ele me chamou, restaurou a minha vida e pagou os meus pecados. É que ele não é casado, porque senão tinha a família. Então é quando a gente entrega, querido. Esse lugar que a gente acha descanso não é uma pousada, como a gente foi esse dia em São Paulo. Não tinha atendente, não tinha recepcionista. A gente só digitava uma senha lá, deixava a gente entrar, e coisa estranha. Que a gente gosta é momento de conexão, né? A gente não se conectou com ninguém naquele hotel. Nem sei se é um hotel, não é, porque daí já é tudo estranho. Não, o lugar seguro, o esconderijo não é assim. Existe relacionamento com aquele que te chama para esse lugar. Existe um contato para que a gente possa chegar ali. Para que a gente permaneça ali, precisamos entregar tudo que nós levamos até esse dia. Então, a primeira coisa que nós encontramos é descanso. Segunda coisa, força e confiança. Filipenses 4, 11 e 13. Esse você conhece mais ainda. Nunca vi tantos adesivos de carro escritas em cartões de visita, na época que se usava cartão de visita ainda, como Filipenses 4,13. Tira lá, é bom que nem está aqui o 13. Quem sabe o que é Filipenses 4,13 de cor? 4,13. Não é de cor, não é para colocar. Aqui só está o 12, eu quero o 13, mas não põe o 13 aqui. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que fortalece, eu posso todas as coisas naquele que fortalece. É um versículo bonito ou não é? É óbvio que é, porque nos empodera, nos dá direitos. Eu vi muitos carros, eu trabalhei numa gráfica na época de 2003, 2004, e quantas pessoas pediam: coloca esse versículo aqui para mim no cartão de visita, tipo, não sei se numa mandinga ou achando que vai dar sorte para o trabalho, não sei. Não posso julgar, porque eu estava desviado, inclusive, quando eu estava fazendo isso. Mas as pessoas gostam desse versículo, que é um versículo bonito, né? Ninguém colocou lá: mas aos cães, aos feiticeiros, aos adúlteros, a parte deles será do fogo de enxofre. Nunca ninguém, no lago de fogo de enxofre, nunca ninguém colocou esses. Mas posso todas as coisas daquele que me fortalece, colocavam demais. E olha o que diz no versículo 11. Vamos entender o que são todas as coisas. Digo isto não porque esteja necessitado. Quando ele estava falando dos donativos, que a igreja de Filipos muito voluntariamente estava abençoando o ministério dele. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Abre aspas. Nós sabemos, nós aprendemos, nós conseguimos viver contentes em toda e qualquer situação? Não responda. Por gentileza. Qual que é o nível da conversa ou a altura da voz quando começa a faltar as coisas dentro de casa? Qual que é a estabilidade do casal quando as finanças começam a tremer? As ondas começam a levantar e você abre o aplicativo do banco, ele quase leva o teu celular. Tão pouco dinheiro que tem ali. Como está a confiança e a alegria nesses momentos? Porque Paulo disse: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação que um homem como Paulo, que foi funcionário do Império de Roma, passou. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Um servo de Deus passou fome e blasfêmia. Paulo não seria citado pelos gurus da atualidade que falam sobre vitória, sobre conquista. Pelo contrário, ele seria um mau exemplo, onde já se viu falar em contentamento em todas as circunstâncias. Não, você não pode se contentar enquanto você não alcançar o topo do mundo. É o evangelho que nós estamos ouvindo hoje em dia, querido. O evangelho não, né? A deturpação do evangelho. Muitas pessoas rasgariam, se pudessem, esse versículo da Bíblia.
porque ele não compactua, não dá base, não dá fundamento para esse evangelho imediatista que estão pregando de uma forma coach por aí fora. Da onde já se viu encontrar contentamento? Encontrar contentamento, querido, por mais que eu creia que Deus pode e até quer sim abençoar você financeiramente, Ele está falando sobre você ser feliz e satisfeito em Deus, indiferente da sua conta. Conseguimos isso? Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como de ter fome, tanto ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Conhecemos bem. Obrigado. Amamos esse versículo. Amamos tanto a ponto de muitas vezes aplicarmos ele errado. Porque tudo eu posso conquistar, eu posso vencer, eu posso triunfar, eu posso chegar em primeiro. E é óbvio que Deus pode te dar alguma dessas coisas. Só não garanto chegar em primeiro. Mas o contexto fala de que quando Cristo é nossa força, então não importa fome ou estar bem alimentado. Lembra de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ou fruto da oliveira minta, não haja vaca nos currais, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não é a crise financeira, não é o risco Brasil, não é a inflação, não é disputa de poderes, não é a movimentação bélica dos governos que estabelece quem eu sou. O reino de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus e a minha vida com Deus é que precisa estabelecer o meu nível e o meu equilíbrio. Óbvio que a gente precisa estar antenado, que não tem problema nenhum, somos ainda cidadãos dessa terra também. Mas é isso que está nos balançando? É isso que está nos movimentando ou não? O que nos move? Então, querido, seja no tempo de fome, ou bem alimentado, necessidade, fartura, alegria ou tristeza, tempo de guerra ou de paz, se você está em Cristo, Ele é a sua força em todos os momentos. Ele te fortalece em todos os momentos, por isso que é um lugar de força e confiança, porque nele você aprende a viver em toda e qualquer situação. Estamos na geração que mais fala sobre enviar missionários, e mais quer ser missionário em todo mundo, e que menos come comida que presta. Na hora de comer um brócolis, meu Deus do céu, quase tem uma síncope. Não, eu não sei, se eu não comer todo dia isso. E quer ser missionário, querido, experimenta. Fazer missões aqui no Brasil, em alguns lugares. Você vai ver que é luxo 2 refeições por dia. Mas não, a gente diz que pode. Não, eu posso vencer. Não, ele estava dizendo, ei, eu posso passar fome. Eu posso ter abundância, eu posso estar bem alimentado. Porque em Cristo Jesus eu posso todas essas coisas, não de possibilidade, mas de conseguir passar por isso sem a sua fé ser esmorecida. É isso que ele estava falando, tudo posso. Indiferente das situações, indiferente das circunstâncias, eu posso passar por todas essas coisas em Cristo e permanecer fiel. É isso que está falando. Não tem a ver com conquista, tem a ver com confiança. Tem a ver com fortaleza, tem a ver com que você olha para Cristo e fala, nada mais se compara a isso que eu encontrei. Todas as outras coisas são consideradas, como Paulo disse, lixo, mediante a plenitude do conhecimento e da revelação de quem Cristo é. Por isso que esse lugar é lugar de força e confiança, porque mesmo passando fome, talvez, e eu não quero que você esteja passando por isso, eu creio que Cristo não quer também, mas ele já nos advertiu que sempre teríamos os pobres entre nós e cabe a nós ser refúgio para esses irmãos. Mas não importa o quanto fraco nós possamos estar fisicamente, nele nós somos fortes. Se estivermos nele, se estivermos morando neste lugar, então não há fraqueza que possa te impedir ou te parar, querido. Alex, e se nós morrer? Aleluia. Para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos nos encontrar com ele. Será que conseguimos aprender a viver em toda e qualquer situação sem ficar murmurando porque nos falta algo? Porque passar a gente vai passar mesmo.
Só que às vezes a gente não consegue passar sem dar aquela murmuradinha gospel. Eu estou passando, mas misericórdia, até quando, Deus? Será que o Senhor não está vendo? Eu sou dizimista, Senhor. Daí Deus responde, igual ele respondeu a Jó: o que deu o homem a mim para que eu tenha que retribuí-lo? Precisamos aprender a viver toda e qualquer situação sem murmurar. E o que eu faço, Alex? Faz como o nosso saudoso irmão Lázaro fazia. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Salmos 20, versículo 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Não olhe as estruturas. Precisamos delas, sim, mas não confie em estruturas, não confie na força do seu braço. Sua confiança precisa estar única e exclusivamente no Senhor. Quando a Bíblia fala sobre carros e cavalos, está falando de poder bélico. Lembra quando o povo de Israel se acampa diante do Mar Vermelho e está tudo ok até eles olharem para trás? Abre parênteses. O povo de Israel e a mulher de Ló já nos ensinaram que olhar para trás não dá muito bom. Fecha aspas ou parênteses, não sei o que eu abri. Mas quando eles olham para trás, eles veem a poeira do quê? Dos carros e cavalos. Então está falando da força de um exército inimigo. E ele está falando, muitos confiam em carros e cavalos, nós não precisamos confiar. Nós estamos aqui, sabemos das situações políticas, sabemos das questões governamentais, estamos atentos ao que está acontecendo, mas não é isso que baseia a nossa fé. Sabemos que existe uma disputa governamental, mas nós somos direcionados e guiados pelo poder do alto. Jesus disse, o meu reino não é daqui. E é nesse reino que nós habitamos, é nesse reino que vem o rei que estabelece quem nós somos. Então, queridos, confie em Cristo. Pode estar o pau torando lá fora e não está fácil. Quer saber de uma notícia boa? Vai piorar. Mas uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos vendo, movimentação de exércitos, porta-aviões, preparação dos caças, enriquecimento de urânio, mesmo a ONU estabelecendo um limite, mas nós vemos isso de uma forma aterradora. Vemos nações se ameaçando, e de fato são rumores de guerra. Mas como eu sei que você lê a Bíblia, você já sabe que isso já estava escrito há mais de 2000 anos. E nos últimos dias haveriam guerras e rumores de guerras. A Bíblia já nos advertia de tudo isso, querido. Sabe por que nós precisamos nos alegrar? Ainda que o cerco feche para o nosso lado, e vai fechar, a nação mais cristã ou mais protestante do mundo, que é os Estados Unidos, perde na semana passada uma grande voz do Evangelho. Alex, ele era extrema-direita, por quê? Porque ele defendia, porque ele era conservador e defendia a família? Porque Charles Kirk era contra o aborto? Por isso que ele é extrema-direita? Porque ele falava que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador? Essa é a nossa ideia também. Então, a questão não é direita ou esquerda, a questão é que nosso governo vem do alto. Só que, olha o que aconteceu, o cara morreu diante das câmeras. Tem vídeo para tudo quanto é lado se eu não me engano, acho que é jugular explodindo em sangue. Não tem a ver, queridos, com lado político. Tem a ver com o reino dos céus. No final das contas, todos os governos vão se opor ao governo de Cristo. Mas, agindo Deus, quem impedirá? E a gente daí vai para os extremos. Muitas pessoas falando, até enfim, foi em paz. Outros falando, meu Deus, isso é terrível, olha o que aconteceu. E eu vou confessar, porque eu já era um admirador do ministério dele. Porque ele falava a jovens. Grande parte do movimento evangelístico dele era nas universidades.
E daí a indignação, a fúria vem. E vem porque somos seres humanos. Mas daí eu lembro que Jesus disse: ei, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal por causa do meu nome, grande será o galardão de vocês nos céus. Alex, você deseja então essa morte para os outros? Não sei, mas não existe nenhuma forma tão nobre para um cristão morrer do que morrer pela causa de Cristo. Então, queridos, como a mulher dele disse num pronunciamento, vocês não sabem o que vocês despertaram. Não foi ira, não foi raiva, não foi indignação que foi despertado. Ela falou, vocês não sabem o que desencadearam. Um movimento de pregação ainda mais forte do que ele fazia. Assim como no Coliseu, aqueles leões matavam mães, crianças e homens. E a matemática que não fechava, quanto mais pessoas cristãs que não negavam a fé tombavam no chão, mais cristãos se convertiam às lágrimas nas arquibancadas. No reino dos céus, querido, martírio é semente. Se prepare para ver talvez da nossa época atual, no Ocidente, um dos despertamentos de perseguição aos cristãos mais intensos. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, um despertamento de avivamento mais intenso que nós já vimos. Porque a Bíblia diz, e ela não mente, amém? Eu senti dúvida. A Bíblia não mente, amém? E ela diz, todos que quiserem viver piamente por amor ao Evangelho padecerão perseguições. Só que assim como Charles Kirk, vocês, nós já habitamos nesse lugar, querido. Nosso corpo mortal é só mais um pedaço de carne. Ele tomba aqui, mas a coroa é na glória. Por isso que, por mais que tudo isso que está acontecendo, não tenha medo. Muitas pessoas estão temendo o que pode acontecer. E se Estados Unidos invadir, bombardear Venezuela, será que Rússia e China vão entrar também com poder bélico e pode virar um fuzuê? Sim, pode, provavelmente vai. Mas muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, querido. Ele é o esconderijo e o lugar seguro. Não tenha medo, confie em Cristo. Confie em Cristo, essa é a parte que nos cabe. E por último, não menos importante, nesse lugar, nesse esconderijo, encontramos restauração e cura. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. Resistam-lhe. Resistam-lhe. Não fuja, querido. Não volte atrás. Não desanime. Não esmoreça. Resista ao diabo. Porque em outro versículo diz, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e o diabo fugirá de vocês. Não é a sua beleza, a sua carinha bonita, a sua carteirinha de crente que vai fazer com que ele fuja, é a sua sujeição a Deus. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não é uma perseguição exclusiva à sua vida que Satanás está fazendo, não, querido. O mundo todo está passando por isso. Então a gente precisa deixar dos nossos atos de comiseração gospel, achando que o inferno todo se levantou contra a nossa vida. E entender que tem um monte de gente sofrendo, até às vezes mais do que nós, e nós estamos reclamando por pouca coisa. Versículo 10. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo. Depois de quem ter sofrido durante pouco tempo? Nós. Que pouco tempo é esse? Como que eu consigo medir o tempo que você sofreu? Como que a Bíblia mede o tempo que você está sofrendo? Para chamar de pouco tempo. Quem inspirou esse versículo a ser escrito? Deus. Deus é mortal ou é eterno?
Então ele está chamando de pouco tempo o tempo da sua vida. Alex, mas se eu viver 100 anos sofrendo, é pouco tempo. Não porque você merece mais, não é isso. Me perdoe se você pensou assim. Mas se nós compararmos com a eternidade que viveremos em Cristo Jesus, em glória, em poder, com as nossas lágrimas enxutas dos nossos olhos, vale muito a pena, querido. Vale muito a pena suportar e resistir ao diabo aqui. Porque é pouco tempo. Quando a glória eterna de Cristo ser revelada em nós, a gente vai perceber que a gente, se pudesse sofrer até um pouco mais. Eu não sou louco de falar isso. Mas a gente vai ver que foi pouco tempo, foi pouca coisa. Quando a gente compara com a glória que há de ser revelada, a gente olha para nós mesmos e fala: eu reclamei mais do que eu precisava. A Bíblia diz que o que nós sofremos aqui, a nossa leve e momentânea tribulação, não se compara ao peso de glória que há de ser revelada a nós. Então sim, é por pouco tempo. Por quê? Porque comparado à eternidade, à glória, à manifestação visível de Deus, querido, é pouco tempo. E o que acontece depois de terem sofrido durante pouco tempo? Os restaurará, os confirmará, lhes dará força e porá sobre firmes alicerces. E qual é a característica de quem está sobre firmes alicerces? Inabalável. Inabalável. Porque somos bons? Não, porque os firmes alicerces são os princípios de Cristo, inabaláveis. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando você está colocado sobre os firmes fundamentos de Cristo, você se torna inabalável por causa do próprio Cristo. A nós cabe apenas a decisão de permanecer, de morar, de habitar nesse lugar. Porque a promessa é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente. Então, entendendo esse versículo que diz, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo estão passando por tribulações iguais a vocês. Todo mundo está passando, querido. Todos os irmãos de vocês ao redor do mundo. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Satanás não ataca somente a equipe de louvor porque eles estão em cima do púlpito. Tem guerras distintas? Tem. Talvez tenham que lidar com o desafio de manter o coração no lugar certo, porque muitas vezes sobe mais aqui do que o pastor? Sim. Mas Satanás não vai erguer os infernos todo por causa do louvor apenas. Não é o que eles têm ou o que eles fazem. É quem eles são. Eu sou levita. Não, querido. Eles são filhos de Deus. Ou do teatro. A gente teve que conversar com algumas pessoas do teatro. Não, porque nós do teatro a gente precisa se revestir mais. Porque principalmente o teatro do encontro. Porque o diabo ele vai vir com mais força sobre nós. Ei! O diabo combate Cristo em você. Porque sem Cristo ele nem se preocupa. Então não tem a ver com o que você faz, querido. Tem a ver com quem Cristo é em nós. Ele é adversário das nossas almas porque ele detesta que a gente possa entrar no lugar que ele foi expulso. E o problema é só dele, eu não tenho nada a ver com isso. O meu compromisso com ele foi encerrado no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus. Então o escritor ressalta que não somos nós apenas que sofremos. A gente tem que parar com essa mania de perseguição do diabo. Tudo é o diabo, misericórdia do diabo, vermelho, cor do diabo. Está na hora da gente começar a assumir os nossos BOs, querido. Nem tudo é o diabo, o diabo é fichinha perto da gente sem Jesus. Para fazer coisa errada não precisamos do cão, precisamos só de nós sem Cristo. Cabe a nós parar de reclamar do sofrimento, dos ataques do diabo e passar a resisti-lo. Aqui não, cão. Na minha casa você não dita as mais ordens, cão miserável. Porque eu coloquei o meu coração, minha língua, os meus pensamentos sujeitos a Cristo e a sua palavra através do seu Espírito Santo. Então, a partir de agora, eu tomo posse do controle da minha casa e pego esse controle e falo: está aqui Cristo, reina neste lugar. O Senhor é o Senhor neste lugar.
Essa é a força e confiança que encontramos nele. Essa é a restauração que ele faz em nós, da nossa identidade, de quem nós somos, com as marcas que nós chegamos até aqui. Porque nós não sofremos somente quando somos atacados pelo diabo, diretamente falando. Não que ele tenha aparecido alguém com um tridente na mão, chifre na cabeça e um rabo com uma ponta de seta. Eu creio que ele não deve ter aparecido assim para você e ter lutado com você pessoalmente. Mas também por conta de frustrações, traumas, doenças, enfermidades e diversas situações. Eu não sei você, mas eu cheguei no evangelho arrebentado. Eu estava cansado de tanto apanhar do cão. Estava cansado de tanto ser teimoso e não ouvir a voz do Senhor quando Ele me chamava. Desde os 15 anos ouvindo para que eu pudesse me entregar a Ele. E demorei anos para fazer essa decisão. E quando Ele me chamou a primeira vez, eu já estava todo lascado. Sabe, depois que você cai de bicicleta, você está todo arranhado, esfolado. Espiritualmente eu estava assim quando Cristo começou a me chamar. Eu achando, não, ainda não é tempo. E daí quando eu decidi entregar, eu estava pior do que quando Ele me chamou da primeira vez. Que a gente acha que é Senhor da nossa vida, que nós mesmos somos senhores. E eu não entendia que Ele estava me chamando para que eu pegasse o fardo dele, que é leve, e entregar o meu, que era pesado, para Ele. Eu não entendia que Ele estava me chamando para colocar óleo nas minhas feridas, ainda que ardesse, mas curaria. Eu não entendia que Ele estava me chamando para restaurar a minha identidade, a minha situação, as circunstâncias com que eu vivia, o meu sentimento de morte todos os dias. Eu não entendia que Ele estava me chamando para restaurar isso, me fazer conforme a vontade dEle. Não, eu só imaginava que alguém estava me chamando para uma religião. Mas daí eu descobri que Cristo não é evangélico, Cristo não é católico, Ele não é assembleiano, Ele é o Filho de Deus. E aí de fato eu pude entrar nesse lugar, quando eu falei: Jesus, eu desisto de insistir a tomar conta da minha vida. 2 Coríntios 4, 7 ao 11. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. O tesouro é o reino, é o evangelho, e nós somos o vaso de barro. Para mostrar que esse poder que a tudo excede, esse poder excelente, excedente e transcendente, não vem de nós, provém de Deus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Se coloque de pé, por gentileza. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. É falácia do evangelho pobre, do evangelho pobre em fundamento, de um evangelho fraco, que mentem a todo canto dizendo: se você vir a Cristo, os seus problemas serão resolvidos e você não terá nenhum. Parece atraente, mas quer saber a realidade? Versículo 8: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados, porque a nossa esperança está em Cristo. Somos perseguidos, mas não abandonados, porque Ele é o Pai que permanece ao nosso lado. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Não existe promessa de ausência de sofrimento ou problema, querido. Existe promessa de permanência. Ainda que eu passe no vale. E como a gente passa pelos vales da sombra e da morte. E o que eu faço, Alex, para evitar? Não tem como evitar, querido. Os vales da sombra e da morte é o caminho que faz parte da nossa jornada. Não tem como desviar dele. A gente pode somente crer na promessa. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo.
Versículo 11: pois nós que estamos vivos somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Nesse lugar, nesse refúgio, nesse esconderijo, encontramos restauração, querido. Encontramos segurança, proteção, encontramos cura, encontramos descanso, mas somente se nós habitarmos lá. E não é fácil sempre permanecer nesse lugar. Nós temos uma facilidade muito grande de tomar o controle das mãos de Deus e falar: Senhor, deixa que eu faço especial, deixa que eu jogo aqui, Senhor, eu sei jogar esse jogo. Ei, Deus está te chamando para habitar, não para passar férias no esconderijo do Altíssimo. E a um passo que você está neste lugar, permanece nesse lugar, estabelece moradia nesse lugar, habita nesse lugar, então as promessas desse lugar encontrarão você. Simplesmente pelo fato de você estar ali. Simplesmente pelo fato de você se sujeitar ao Deus que é esse refúgio, que é essa fortaleza. Eu quero orar contigo rapidamente, me perdoe, estamos um pouquinho atrasados. Se você precisa encontrar restauração em Cristo, seja ela emocional, seja ela na sua área espiritual, seja até na física, esse lugar de refúgio, esse esconderijo é esse lugar. Se você precisa achar descanso para a sua alma, esse é o lugar. Se você precisa achar força, esse é o lugar. Porque Ele te conhece, Ele trouxe até aqui. Então eu gostaria de pedir: saia do seu lugar, vamos orar, querido. Vamos clamar a Deus para que Ele esteja conosco, seja no vale, seja nos momentos fáceis, seja nos momentos difíceis, seja nas circunstâncias adversas, que Ele possa nos ensinar a passar por todas as coisas. Porque se tivermos Ele, podemos todas as coisas sim, podemos passar por toda e qualquer circunstância e entender que Ele continua conosco. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.